Lição número 4, 26 de abril de 2020, a iluminação espiritual do crente. Iluminação por quê, pastor? Porque iremos compreender que Paulo vai orar de maneira intercessória para que possamos enxergar, possamos ver o assunto com olhos espirituais, compreender, entender e também experimentar esse assunto que está no capítulo 1, porque estamos na quarta lição, mas ainda estamos no capítulo 1, mas agora a partir do versículo 15, a leitura bíblica em classe é Efésios, capítulo 1, do versículo 15 ao 23, e no versículo 17 está o principal texto, o principal versículo que diz, que é o texto de ouro, o texto áureo, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Então Paulo estava orando para que Deus desse, no teu conhecimento, no teu entendimento, ele te iluminasse e você obtivesse sabedoria, você compreendesse as ricas revelações que está nesse texto que nós estamos analisando, que você tome posse e perceba a glória das boas novas. Sim, boas novas, porque nós estamos falando de um plano de salvação de Deus, que Deus está operando e concretizando na vida da igreja. A verdade prática, o chamado, a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Então, nessa verdade prática, iremos ver os tópicos separados pelo pastor Douglas. Entenda a vocação, o chamado, esse chamado que Deus fez em sua vida. E esse chamado, ele é acompanhado de riquezas da herança de Deus, de bênçãos espirituais, porque nós fomos eleitos por Deus. Nisso, a lição é dividida em 3 tópicos. O tópico 1, a esperança da vocação e as riquezas da glória. O tópico 2, a sobreexcelente grandeza e força do poder divino. E o tópico 3, ele fala sobre Cristo, nosso exemplo de exaltação. O tópico 1, que fala a esperança da vocação e as riquezas da glória, ele é dividido em 3 partes. A ação de graças e intercessão, número 1. Número 2, a esperança da vocação. E o número 3, as riquezas da glória da sua herança. O número 1, quando fala ação de graças e intercessão, porque Paulo, em ações de graça, louvando a Deus, ele ora de forma intercessória para que tenhamos a compreensão, para sermos iluminados a compreender, para que tenhamos o conhecimento de quê, pastor? Do número 2 e do número 3, da esperança da vocação e das riquezas da glória da sua herança. Então, por isso o número 2 diz a esperança da vocação, a esperança desse chamado. O que nós esperamos? Esperamos sim, por esse chamado, experimentar, conhecer de forma profunda, de forma espiritual, acerca desse chamado, do que somos vocacionados. Assim, compreendemos que esse chamado, essa vocação, ela no passado diz respeito à eleição em Cristo Jesus, por meio da obra de Cristo Jesus em nossas vidas. No presente, porque nos conduz a uma vida santa, irrepreensível, numa maneira de andar, numa maneira também de viver em comunhão com Deus. E no futuro, no porvir, nos traz a nossa participação gloriosa com Deus, ver Deus face a face. Isso, estaremos em comunhão nas bodas do Cordeiro, isso é bênção pura. Número 3, ele vai falar, ainda dentro desse assunto da vocação, das riquezas da glória, ele vai falar as riquezas da glória da sua herança. Ou seja, sobre as riquezas que fazem parte da nossa herança. Que riquezas são essas que vão fazer parte da nossa herança? Riquezas, sim, nós tivemos nossos pecados perdoados, tivemos a adoção como filhos, nós, por exemplo, no porvir, nós iremos estar face a face com Deus, vida eterna. Vamos tomar posse dessa herança, vamos tomar posse dessas riquezas. Então, por isso ele fala dessa riqueza. E o resumo do tópico: os santos devem louvar a Deus pela eleição e ser iluminados para conhecer a esperança do chamado e as riquezas que fazem parte de nossa herança. Então, resumo do tópico, que a igreja, louve a Deus, porque você é eleito de Deus, e que tua mente, teu conhecimento seja iluminado por Deus, para você conhecer qual é a tua esperança, o que você espera, tanto no passado, no presente e no futuro. Então,
isso vem acompanhado de riquezas. Então, essas riquezas, entenda e compreenda esse assunto com olhos espirituais. Mas, pastor, e que me garante que isso tudo vai acontecer, que eu vou tomar posse dessas riquezas, que tudo isso vai ser operado? É o tópico 2, essa resposta é o tópico 2. A sobreexcelente grandeza e força do poder divino. Esse poder imensurável é que vai garantir tudo isso. Vai garantir tudo isso. Ele vai operar, vai concretizar na tua vida tudo isso que nós estamos falando e muito mais. Louvado seja Deus, uma vez que nós estamos tratando do assunto referente à carta aos Efésios. Então, louvado seja Deus, entenda e compreenda, vai tudo acontecer porque o poder de Deus, ele é grande, e é isso que Paulo mostra e demonstra nesses versículos. A leitura bíblica em classe fala no versículo 19, louvado seja Deus. E Deus vai agir, Deus vai operar, Deus vai demonstrar eficácia na operação desse plano através da força do seu poder. É o número 3, o item 3. E assim Deus vai operar, Deus vai fazer grandes coisas em favor dos crentes. E no decorrer, na compreensão desse item, você vai me perguntar, mas pastor, e quais são os exemplos desse poder de Deus que vai me garantir tudo isso? É o tópico 3, que fala de Cristo Jesus. Mas antes disso, o resumo do tópico 2, o poder de Deus é extraordinário e supera todo e qualquer outro poder. Esse maravilhoso poder opera no interesse de salvar a humanidade caída. Poder de Deus. Se alguém duvida de algo, é porque não conhece o poder de Deus. E é isso que Paulo ora, e é esse o nosso desejo, que você tome posse da compreensão, do entendimento, tamanho do poder de Deus. Porque quanto mais você ter a visão de o quanto que Deus é poderoso, maior o milagre na tua vida. E assim, pastor, e o exemplo desse poder? Exemplos. O principal exemplo é Cristo. E compreendendo o exemplo em Cristo, nós vamos entender a igreja. Da mesma forma que esse poder vai operar em Cristo, vai operar também na igreja. Da mesma forma, número 1, Cristo, as primícias dos que dormem. Por quê, pastor? Porque Cristo ressuscitou. O poder de Deus que ressuscitou Cristo é o mesmo poder de Deus que vai ressuscitar a igreja. Número 2, Cristo elevado à direita de Deus. Esse mesmo poder que ascendeu a Cristo, esse mesmo poder que deu completo triunfo a Cristo, é esse mesmo poder que vai endossar a vitória da igreja, que vai nos fazer assentar em lugares celestiais. Louvado seja Deus. E o número 3 do tópico 3, Cristo exaltado sobremaneira. Esse mesmo poder que exaltou Cristo, esse poder que fez, que elevou Cristo acima de todas as coisas, esse poder vai fazer com que a igreja prevaleça. Louvado seja Deus. Resumindo o tópico 3, tanto a ressurreição como o assentar-se nos céus está disponível aos crentes. De semelhante modo, a glorificação por meio do grande poder de Deus. Nesses exemplos, a ressurreição, assentar-se nos céus, está disponível para a igreja. Entenda isso, perceba. Quando você compreender, tomar posse desses valores espirituais, a tua vida no teu dia a dia vai ser diferente, porque você sabe, Deus vai concretizar na tua vida essas promessas. Que Deus, em Cristo Jesus, te abençoe, que esse breve relato dessa lição, uma síntese da lição, possa colaborar e te ajudar na tua leitura e te ajudar para que você continue conhecendo a Deus por meio da palavra do Senhor. A paz do Senhor para todos. Amém. E amém.